Bom dia, mulher virtuosa. Seja muito bem-vinda a mais um programa que tem sido feito especialmente a você, mulher, mãe, esposa, filha amada do Senhor. E hoje nós estamos aqui com a presença especial da pastora Ana Azevedo, uma amiga, líder, pastora, mãe, uma grande líder de mulheres aqui na nossa igreja, tem uma bagagem muito grande aí na obra de Deus. E como eu disse para você na semana passada, nós estaremos sempre trazendo convidadas que têm propriedades em alguns assuntos que nós abordaremos aqui no decorrer das semanas. Então hoje, em especial, nós convidamos a pastora Ana para estar conosco. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, irmã Marcela. Bom dia. Amém. Bom dia para você que está aí nos acompanhando. Que Deus possa falar ao seu coração, amém, possa te edificar nesta manhã. Amém. Amém. E é uma grande alegria trazer a pastora Ana, né? Eu caminho com ela já há alguns anos. Ela tem sido a minha líder, ela é a minha pastora, minha mentora. Então, tudo que eu tenho aprendido, muitas vezes, na minha caminhada cristã, veio através da vida dela, é uma referência, uma inspiração na minha caminhada. E não podia ser diferente, né? Convidei ela e gostaria que ela trouxesse um assunto muito especial hoje, né? Nós vamos falar sobre algo especial ao teu coração. E agora, antes de começarmos a falar sobre isso, eu quero profetizar sobre a sua vida, mulher. Amém. Mulher virtuosa. Eu quero profetizar que essa semana seja uma semana abençoada, amém, uma semana na presença do Senhor, que todos os seus sonhos, os seus projetos, amém, que talvez se encontrem frustrados, que eles possam ser avivados pela presença do Senhor, verdade, que a presença do Senhor seja a tua força, seja verdadeiramente o teu combustível, mulher, para você continuar, para você prosseguir, para você não desistir. Talvez nessa manhã você acordou desanimada, talvez nessa manhã você acordou nem querendo levantar da sua cama, talvez você tenha passado por situações que já saíram do seu controle há muito tempo, mas eu tenho uma boa notícia para você. Quando as coisas saem do nosso controle, elas não saem do controle de Deus. Amém. Deus continua no controle. Em Salmo 40, verso 1, diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, se inclinou para mim, me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca. Então, muitas vezes, nós buscamos por tantas coisas, mas Deus tem coisas muito especiais na sua vida que você só vai descobrir quando você se conectar verdadeiramente com Ele através da oração. Amém. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né, Ana? Amém. Sobre a oração. Nós vamos falar sobre a mulher de oração, a mulher intercessora. Né? Porque hoje no mundo que nós estamos vivendo, parece que as pessoas querem as coisas muito rapidamente, elas não estão dispostas a passar por processos, elas querem ir diretamente para o progresso, querem atingir logo aquilo que elas têm sonhado, têm almejado, mas a palavra de Deus nos orienta, né? Que realmente através das orações que o Senhor nos ouve e alinha os nossos propósitos aos propósitos que Ele tem para nós. Amém? Amém? E eu, tenho, Ana, de entendimento que a mulher de oração, em primeiro lugar, ela é uma mulher temente. Ela precisa ser uma mulher temente, porque a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria realmente é o temor ao Senhor. Né? Então, ela tendo esse temor, ela automaticamente deseja, né, no coração dela, orar mais, buscar mais, né? Amém. Então, o que eu queria, perguntar a você, né, Ana? Se toda mulher de oração, ela é uma intercessora. Se, toda mulher que ora, né, que realmente ela tem esse chamado também de interceder ou não. Tem pessoas, mulheres que só oram com interesse próprio. Existe essa diferença, entre as mulheres?
Chamado para intercessão é diferente de uma vida de oração, eu creio. Que todos nós fomos chamados a orar, a ter comunhão com Deus, a buscar a face de Deus. Então, a oração, eu considero que a oração, a gente orou para iniciar o programa. Amém. Você orou, vai orar pela refeição, ora pelo seu dia, ora para fechar uma venda, ora para fazer uma viagem. Então, a gente ora para tudo. Mas intercessão é diferente. A intercessão é quando você entra na brecha, numa causa, seja por uma pessoa, seja por um ministério, seja por uma cidade ou por uma nação. Então, o intercessor, ele entra naquela brecha, ele se coloca no lugar da pessoa ou naquela situação e ele se dedica até ele ver a resposta de Deus. Amém. Então, pode ser que uma pessoa, ela tem vida de oração, mas ela não é uma intercessora. Então, tem diferença, sim. E você acha que uma mulher que não é uma intercessora, que ela só tem uma vida de oração, existe um certo egoísmo, assim, de olhar mais para si do que o que está ao seu redor? Porque a palavra de Deus diz que os 2 grandes mandamentos que Jesus disse, né? Que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, você acha que toda mulher verdadeiramente que ama o Senhor, ela também tem esse lado de intercessora, porque ela já vê o próximo como algo que também ela faz parte, né? Ela não fica só visando ela mesma, mas sim vê que ao redor tem muitas outras coisas que dependem dela. Como nós, assim, esposas, quantas vezes, né, a palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela edifica, a mulher santifica. Então, assim, muitas das vezes, eu falo particularmente por mim, quantas vezes eu não intercedo, eu me coloco na brecha pelo meu esposo, né? A gente até conversou sobre isso. Quantas vezes eu peço perdão pelas faltas, né? Pelos erros dele, como uma mulher realmente esposa, intercessora, porque como somos uma só carne, eu vejo a guerra dele como minha guerra, né? Então, você acha que existe no coração da mulher talvez uma forma assim de olhar só para si? E esquecer um pouco que ao redor também existem pessoas precisando? Eu acredito que sim. Acredito que a pessoa olha para ela, olha para os problemas, olha para as circunstâncias. E existe também uma preocupação muito grande de você se colocar na brecha, de você entrar numa batalha por uma vida, ou por situações, por cidade, por pessoas. E a pessoa acha que ela vai sofrer retaliação. Sim. Então, não só é porque a pessoa é egoísta, e pode ser egoísta até inconsciente. Ela está preocupada com os problemas dela, então ela vai gastar o tempo dela diante de Deus com as preocupações dela, com as necessidades dela. E tem pessoa que tem consciência da batalha e não quer entrar na batalha porque ela acha que ela vai sofrer retaliação. Sim. Então, ela prefere ficar num nível mais superficial. Confortável. Então, ela pede o básico, ela se coloca diante de Deus e tem um limite, mas não num nível muito profundo, para não sofrer nenhum tipo de retaliação, talvez. Medo, né? Medo. Um medo, assim, de ser atacada. Mas daí eu falo que também acaba sendo um pouco de falta de confiança de nós, mulheres, em Deus, né, Ana? Porque é Ele que guerreia as nossas guerras, né? Quando nós colocamos na brecha, nós sabemos que não é o nosso poder, que não é a nossa força, mas sim a dele sobre as nossas vidas. O próprio Deus já nos direciona e aí a gente não foge. Amém. Né? Eu lembro assim, no início, a nossa igreja é uma igreja que fala muito em oração, e o pastor Jefferson, ele dá todas as oportunidades para a gente orar. Então, quem não pode orar em casa, a gente tem o tabernáculo, teve a torre da oração,
A gente tem muita oportunidade de estar junto, de estar orando sozinho também. Só não ora quem não quer, não é verdade? Então ele já ensinou isso daí desde que eu me converti. Ele sempre marcava o culto, sempre foi assim. Pelo menos meia hora antes do culto, uma hora antes do culto, toda a igreja era convocada a orar, a estar diante de Deus orando. Então foi algo que a gente aprendeu com o pastor Jefferson, que eu aprendi desde os primeiros dias que eu vim para a igreja. E que trouxe muita experiência, que trouxe muita resposta, né? Que foi eu posso dizer, a chave, que é o alicerce da nossa vida. Amém. Com Deus. Amém. Né? Muito importante. Uma vida de oração para um cristão é extremamente, né, Ana? É o combustível. É o combustível, né? Não só vir à igreja, é muito importante, eu falo, a sua vida com Deus, a sua vida em comunhão com os irmãos, aprendendo da palavra. Como a Ana mesmo disse, a nossa igreja é muito rica nisso, né? Nós temos pastores, pastoras extremamente abençoados e que têm, né, diversas áreas, assim, da vida transformadas e que podem nos ensinar tantas coisas, nos inspirar, mulheres, em tantas coisas, né? E uma diversidade de coisas mesmo. E graças a Deus, né? Nós louvamos a Deus pela vida realmente do pastor Jefferson, da pastora Janete, que estão à frente desse trabalho e que nunca desistiram, né, Ana? Perseveraram e nos ensina, acaba nos inspirando e nos ensinando. Amém. Ô, Ana, outra pergunta aqui, você já teve alguma experiência que impactou a sua vida através da intercessão? De ser uma mulher que intercede? Alguma experiência assim, recente? Ou eu já tive várias experiências, Marcela. Eu estava até lembrando essa noite, me veio a lembrança algo que eu já tinha esquecido. Uma das minhas filhas teve eu não sei o que é, porque ela não chegou aí no médico, mas era uma coisa que incomodava demais na perna, atrás. E ela trabalhava de calça, e aquilo pegava e foi aumentando muito aquela... Não sei se eu posso te dizer, uma ferida. E aquilo minava uma água e colava na calça. E ela ali trabalhava, e chegava à tarde, aquilo estava vermelho e todo grudado. E ela ficou dias assim. E eu orando por ela. Ela é adolescente, incrédula, aquela resistência para as coisas de Deus na época. E eu falei para ela que Jesus ia curar ela. E teve uma noite que eu sonhei, eu não estou aconselhando ninguém a fazer, tá bom? Amém. Mas é uma experiência que você teve. É uma experiência que eu tive, que ela teve também. E aquela noite eu sonhei que alguém falou para mim que era para mim bater uma clara de ovo e fazer uma espuminha e passar naquele lugar. Uau. Eu achei louco, mas eu acordei com aquilo no meu pensamento. Ela foi trabalhar tudo. Aí à tarde eu falei pra ela, eu falei, eu vou fazer um remédio aqui que eu tive uma direção pra fazer pra você. E ela meio tímida, meio incrédula. Aí eu fui lá, tirei a gema, bati só aquela clara, fiz aquela espuminha. E ela tomou banho e eu passei aquela espuminha tava bem grande já, pegando uma boa parte da perna dela atrás. Na barriga da perna. Você sonhou? Eu sonhei. Deus já falou muito comigo através de sonhos. Glória a Deus. E aí eu passei, Marcela, aquela clara na perna dela, o negócio secou. Nossa. Secou. Então eu acredito que foi assim uma experiência para mim, mas foi uma experiência muito forte para ela, porque ela zombava, né? Eu falei para ela. Então ela zombava, ela levava na brincadeira. Eu fazia jejum, ela zombava, ela dava risada. Aí eu falava que eu ia orar, ela levava na brincadeira. E esse dia ela teve essa experiência que foi algo assim muito forte para a vida dela e para a minha vida também.
E essa mesma filha, ela estudava no JASP, também foi uma experiência que nós duas tivemos junto. Ela estudava no JASP, e no período da manhã, e aí ela foi para a escola, e eu sempre, as minhas filhas saem, eu orava, eu pedia para Deus guardar, enviar os anjos, Amém. livrar, não deixar cair nenhuma cilada. Sempre ficava ali orando por elas, fazendo serviço de casa, orando. E aquele dia eu tive assim uma convicção muito forte que ela estava como se ela estivesse em perigo. Apesar dela estar na escola, mas eu tinha aquela sensação que ela estava em perigo. E eu pedi muito a Deus para Deus livrar ela de toda cilada, para Deus não deixar ela cair em nenhuma tentação. Pedi, Jesus, cobre ela com teu sangue, né? Guarda a vida dela naquela escola. Era o período de aula, ela estava na escola. Mas aquele sentimento... Aquela intuição, né? Mesmo, algo espiritual, né? Que vem para que a gente sente da parte de Deus mesmo, né? Para você fazer alguma coisa. Sim, se mover. Aí eu orei por ela, passei um tempo ali orando, né? Pedindo a proteção de Deus e tal. Aí ela chegou da escola e eu perguntei para ela se estava tudo bem, se tinha sido tudo normal, a aula, tudo bem. Aí ela falou, tudo bem, mas ela já entrou, ela falou tudo bem porque... Ela zombava, mas ela também tinha medo das coisas de Deus. Ela sabia que Deus falava, que Deus mostrava. Ela tinha temor, na verdade. Ela era um zombar, mas ela sabia que Deus era real, que Deus era existe, real. Que Ele fala. E aí ela baixou a cabeça e entrou. Aí ela voltou e falou para mim, mãe, hoje no Jasper a gente estava numa rodinha lá, e tinha umas meninas fumando maconha, lá atrás no JASP. E eu tava com elas. E elas queriam que eu fumasse, que eu experimentasse a maconha. E eu não experimentei. Né? E aí eu falei para ela, olha, Deus me mostrou, né, hoje de manhã, uma situação de perigo. Olha. E aí isso gerou mais temor no coração dela, eu creio. Com certeza. Porque Deus trouxe isso à luz, né, o conhecimento dela. Tá? Então... Vixe, Deus fala com a minha mãe mesmo. Glória Deus mostra Deus. As coisas para minha mãe mesmo. Mas isso é muito importante, Muito né, importante. Ana? Foi muita experiência, né, Marcela? Muitas coisas. A Juliana minha, hoje ela é dentista. E eu tive 3 meninas. Quando eu tive a primeira, eu fiquei grávida da segunda. Quando a primeira tinha 6 meses. Então, foi bem rápido as 2 primeiras. Depois eu demorei 7 anos para ter a terceira filha. Então, eu tive 3 filhas e perto, né? Então, eu tive muitas experiências com elas. E a mais velha, ela pedia para o dentista da escola deixar ela ajudar, com 7, 8 anos. Que coisa. E aí, ele deixava uma criança para não decepcionar. Sim. E junta as canetas ali na mesa, põe aqueles papel ali. E ela se sentia que ela estava auxiliando o dentista da escola. Que bacana. E ela sempre falava, né, que ela queria ser dentista. Só que a gente veio de uma família sem condições de... Ainda mais pagar uma faculdade na área de medicina é muito caro. Verdade. E eu tenho 3 filhas, então eu teria que pagar a faculdade para 3 filhas. Mas eu tinha uma agenda de oração e tudo que era praticamente impossível... Eu colocava na agenda de oração. Que demais. E eu orava todo dia naquela agenda, apresentando as minhas necessidades, meus sonhos, meus projetos diante de Deus. E uma das coisas que eu escrevi naquela agenda é que Deus preparasse, desse condições para que a Juliana fizesse a faculdade de odontologia, que era o sonho dela. E aí eu orei durante anos sobre esse assunto. E depois eu deixei de orar um período, ela casou, ela fez enfermagem, aí começou uma firma em Ribeirão Preto com o esposo, aí eu não orava mais. Mas na primeira oportunidade que ela teve, ela fez a matrícula na faculdade, fez tudo que tinha que fazer.
E ela conseguiu a faculdade de odontologia, assim, Glória a Deus. milagrosamente. E hoje ela é uma grande dentista, levo minhas filhas com ela. Se você procura aí uma dentista para o seu filho pequeno, principalmente, porque nós mães temos muita resistência, a gente tem medo pelos nossos filhos, né? Porque a primeira ida ao dentista é um pouco, os filhos ficam com medo, nós também ficamos, né? Com medo de como que eles vão reagir. Mas ela tem um dom, um talento nessa área, porque a Luísa, levei a Luísa recentemente lá, também sou mãe, tenho 2 meninas, e a Luísa foi a primeira vez que ela foi no dentista, ela tem 5 anos. Ela quer saber quando ela volta. Ela pergunta, mamãe, quando eu vou ver a tia Ju? E fez desenho para ela, tudo. E ela, assim, apaixonou, porque ela tem um talento, um dom. É verdade. E é uma excelente dentista. Fica a dica aí para vocês, mulheres. Se vocês não sabem aonde ir, Juliana Azevedo, fica ali no Espaço Sorrir. Ótimo, Glória ela é uma a Deus. ótima profissional. A Josi também, Marcela, ela tinha acho que 13 anos, mais ou menos. E era o sonho da costura. Olha como que é as coisas. Que coisa, né? E aí ela falou, mãe, ora pra mim aprender a costurar. Ela era bem menina, não devia ter 13 anos, não. E eu falei, eu vou orar e Deus vai te dar a sabedoria e você vai ser uma ótima costureira. Habilidade. Menina, como que ela é excelente. Na Conheço máquina. também, trabalho excelente, mas assim, impecável. Eu falo, porque é um capricho assim que você não acha imperfeição. Perfeito. É uma coisa assim, é interessante. E isso que a Ana falou sobre o caderno, sobre a agenda de oração, né? Eu vou até mostrar o meu aqui, que eu também tenho. Caderno de oração. E eu assim, também procuro sempre apresentar. Principalmente porque, no decorrer do tempo, Ana, como nós, mulheres, temos muitas coisas para fazer durante o dia, às vezes tem causas tão especiais e importantes para você colocar diante de Deus e para você não esquecer até. Verdade. Porque com todos os afazeres da mulher, nós acabamos esquecendo. Muitas vezes. E não porque nós queremos, mas porque, né, passa. E quando você realmente escreve, você está mostrando para Deus que aquilo ali é algo importante para sua vida, né? É algo que você deseja uma resposta. Verdade. E quantas vezes também eu não obtive resposta através do caderno de oração. Verdade. De você colocar ali, abrir o seu coração. Porque na nossa precipitação, quando a gente vai orar, muitas vezes, a gente às vezes ora com pressa, ou porque tem que trabalhar, ou fazer alguma coisa, mas a gente não quer deixar de orar. E a gente ora ali rapidinho, na precipitação a gente não lembra exatamente aquilo que precisa apresentar. Mas quando você senta e começa a pensar, a orar e a colocar mesmo em ordem, você lembra de coisas assim tão importantes para se colocar. Então, eu indico, mulher, para você que está nos assistindo, faça um caderno de oração, uma agenda de oração, igual a pastora Ana falou, para você estar apresentando diante de Deus os seus pedidos, apresentando o seu coração, abrindo mesmo o seu coração. Às vezes a gente tem dificuldade de abrir quando nós vamos orar, mas quando você escreve, parece que é mais tranquilo, né? Parece que é mais fácil, você tem aquela facilidade. Marcela, e também a questão da perseverança, quando a gente anota, a gente persevera. Verdade. Primeiro que a gente não anota qualquer coisa. Verdade. Assim, pelo menos com um tempo de maturidade conhecendo o Senhor. Então a gente não vai pedir absurdo, coisa contrária à vontade de Deus, primeiro. Amém. E segundo, que a gente persevera. Então você abre a sua agenda, então você está escrito, então você persevera naquela oração. Verdade. Mas tem que orar. Eu tenho um mau testemunho nessa área, viu? Oh, meu Deus. Quando eu ouvi falar de escrever pedidos, eu não sabia que escrevia. Então, eu ouvi falar de escrever pedidos que Deus respondia. Sim. E aí, eu tinha vontade de ter uma máquina de costura. Foi logo no início da minha conversão. E aí eu escrevi um papelzinho, numa folha eu escrevi várias coisas que eu gostaria que Deus fizesse, e entre elas essa máquina que era a coisa que eu mais queria de todos os pedidos que estavam naquela folha. E eu dobrei aquela folha e coloquei numa gaveta. E passou meses, eu fui arrumar a gaveta
E eu achei aquele papel. E eu li aqueles pedidos e eu pensei, nossa, Deus não respondeu. Deus não respondeu os meus pedidos de oração. E aí, é como se Deus tivesse falado assim, mas você não orou. Tipo assim, é a perseverança também, não só o escrito, né? Uma então, coisa tem que alinhar com a outra, né? Você escreve os pedidos ali, depois você não ora. No Não reino de adianta. Deus nada é automático. Verdade. A gente tem que saber reivindicar, tem que saber pedir, né? Saber clamar. Então, eu aprendi, não recebendo essa resposta positiva, que eu tinha que me posicionar, que eu tinha que orar. Eu fiquei até envergonhada, falei, nossa, é verdade. Eu escrevi, coloquei no fundo da gaveta e achei que as coisas iam acontecer naturalmente. Então, também não é assim. Verdade. A gente tem que abrir a boca, expressar os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas necessidades. Eu lembro, Marcela, que quando eu me converti, eu devia ter até vergonha, mas eu falo que é para a glória de Deus. Amém. E porque a gente aprende com essas coisas, Sim. né? E talvez hoje alguém vai aprender com esse testemunho. Glória a Deus. Quando eu me converti, eu tinha só um guarda-roupa. Já tinha as 3 meninas, mas eu tinha só um guarda-roupa. E eu lembro que as 3 eram mais ou menos pequenas. Então, criança, você já viu, né? E sobe, desce, pula, empolera. E aí elas entravam dentro do guarda-roupa e ele afundou, porque era fraco. Meu Deus. E eu não tinha condição de comprar outro guarda-roupa. E também eu achava assim, eu não posso pedir para Deus me dar um guarda-roupa, porque Deus deve estar ocupado com tantas coisas importantes. E aí eu vou pedir para Deus que eu preciso de um guarda-roupa. E outra, Deus até sabe que eu preciso. Então eu não vou ficar pedindo guarda-roupa para Deus. E aí um dia eu, numa ministração da igreja, eu aprendi que a gente deve pedir, que a oração do Pai Nosso nos ensina a pedir para o suprimento para todas as nossas necessidades. Que Deus não é esse ser que só se importa com as coisas importantes, com as grandes coisas, que Ele vê também as pequenas coisas. Amém. E aí eu comecei a orar, e eu falei, nossa, então se é assim, eu tenho muita coisa para pedir para Deus. Muitos detalhes. Aí eu comecei a pedir, né? Olha. Eu comecei a pedir para Deus, Ele preparar o guarda-roupa, e Deus, Ele me deu um jogo de quarto. Glória a Né? Deus. Então, assim, como prova de que Deus nos ouve, de que Deus, as pequenas coisas Ele faz, Ele se importa, Ele responde. Então, não é porque às vezes a pessoa está precisando de um fogão, de um calçado, de uma geladeira, e aí ela fica achando que esse Deus tão distante, tão poderoso, tão ocupado com outras coisas, né? Nossa, você tem que cuidar do planeta, das estrelas, e eu aqui em Brodowski, uma cidadezinha, né, que nem quase aparece no mapa, você acha que Deus, Ele se importa. Muito então, as coisas pequenas Deus faz. Eu lembro que quando a Juliana minha foi casar, ela casou em 6 meses, marcou o casamento, foi muito rápido. E aí, a gente correu atrás de algumas coisas que era urgente. E tipo assim, a minha roupa e o meu calçado ficou sem pensar, né? E eu lembro que o pastor Gerson, ele parou na porta da minha casa e ele sempre gritava quando ele chegava. Então, ele gritava lá da calçada, ô Ana! E aí, eu corri lá para ver. Aí, ele falou, a Janete mandou trazer essas coisas para você. Nossa. Né? Era um vestido, que ela tinha sido madrinha, e acho que 3 pares de calçado para mim escolher um. Glória a Deus. Então, assim, eu vi, coisa assim, eu nunca mais esqueci aquilo. Porque o cuidado de Deus naquele, né, detalhe. Naquele gesto, né, naquele detalhe. E como, muitas vezes, por nós achar que não merecemos, ou por achar que falhamos demais, ou por pecamos, ou por... Às vezes nós estamos aprisionados lá no nosso passado, em transgressões que Deus já esqueceu, porque a palavra de Deus diz que para Ele é como 1000 anos, o dia de ontem. Então, assim, é claro que a gente precisa se arrepender, precisa realmente ter uma
um arrependimento verdadeiro para não voltar a pecar, né? Como Deus disse para aquela mulher adúltera, vai e não peques mais. Então o Senhor sempre nos dá uma oportunidade, né, Ana? Mas é muito importante a gente saber o quão especial é para Deus os detalhes da nossa vida. Sim. Isso que você falou. Como mãe, eu me identifico muito, Ana, porque eu sempre penso nas meninas. Então, é tudo. Primeiro é roupa para elas, sapato para elas, é a escola e entre outras coisas. E muitas vezes não sobra para a gente. Então, assim, só que muitas vezes eu vejo o cuidado de Deus. Exato. E é interessante, eu contar aqui para vocês também, eu também tenho uma pessoa, né, uma grande irmã na fé, e ela, quantas vezes através da vida dela, Deus não usou para mandar na minha casa, né, coisas para mim mesmo, roupas, as coisas, ou até mesmo através dela foi ponte para chegar roupas de outras pessoas que estão vendendo mais barato. E só que eu vejo o cuidado de Deus, porque Deus, embora você ache que Ele não está percebendo, Ele está percebendo tudo, que você renuncia, que você abre mão, que você não tem essa vaidade por conta das outras coisas que você considera como mais prioridade, né? Então, Ele tem um cuidado especial, né, Ana? Com certeza. Com todos nós. E a oração, ela é realmente uma chave muito poderosa. Muito poderosa. Que abre muitas coisas, né? Que nós, acho que não conseguimos nem dimensionar, né? A nossa capacidade não alcança. Ô, Ana, recentemente, né, você fez um intensivo de intercessão na igreja, um seminário muito abençoado. As ministrações que eu participei me edificou muito. E realmente para explicar sobre as orações, porque não é só um tipo de oração, né, que existe. Existem diversas coisas que nós podemos aí estar entrando para orar, né? E aí eu queria que você falasse um pouco assim, não sei, de oração de guerra ou oração intercessória. Hoje, como nós estamos falando sobre a mulher intercessora, né? Então, assim, uma oração intercessória. O que é para você uma oração intercessória, assim, que você tem de entendimento da parte de Deus? Então, como você falou do intensivo, na verdade nós falamos ali, todas as ministrações, assuntos práticos, que faz parte do nosso dia a dia de oração, dia a dia com Deus. Mas muitas vezes são coisas que a pessoa tem dúvida. Sim. Se ela entrou no quarto, por exemplo, para orar, e vem aquela convicção, e vem aquela direção, por exemplo, dela levantar a voz e guerrear, por exemplo. Então, ela pode ficar meio na dúvida se realmente ela, principalmente se for uma pessoa nova convertida, não tem muitas experiências de oração. Então, ela vai ficar na dúvida. Ou então, mesmo que ela esteja num ambiente de tabernáculo, por exemplo, aqui, e todo mundo está quietinho, ajoelhado, todo mundo orando, mas o Espírito Santo começa a impulsionar, começa a incomodar para a pessoa se levantar e erguer a sua voz e se levantar contra o inimigo, contra a ação do inimigo. Então, eu vejo assim, muitas pessoas têm dúvida, porque... Será que eu não vou atrapalhar os outros se eu fizer isso? Será que é Deus? Será que é coisa minha, coisa da minha cabeça? As pessoas pensam muito isso. Será que é da minha cabeça isso? Da minha carne. Da minha carne? E com certeza não é. Com certeza é o Espírito Santo gerando aquela... impulsionando, direcionando para a gente se levantar e declarar a palavra... E dar ordem à obra do inimigo, aos ataques do inimigo, dentro daquilo que Deus está colocando no nosso coração. Te direcionando. Dentro daquilo que Ele está direcionando. Então, muitas pessoas têm dúvida com relação a isso. Ou então, por exemplo, o contrário. A pessoa começar a elogiar Jesus, por exemplo. Começa a adorar, começa a elogiar. Às vezes, as outras pessoas, se ela está num grupo de pessoas... ela pode ficar em dúvida. Aí eu deveria estar orando igual todo mundo está orando. Mas ela sente aquela necessidade de estar diante de Deus, em adoração a Deus, elogiando a Deus, engrandecendo o nome de Jesus, adorando o nome de Jesus.
Então, isso são coisas que pode acontecer no nosso dia a dia e que muitas pessoas têm dúvida com relação a isso. Eu falei sobre várias ações, várias atitudes que a gente tem nesse período que a gente entra no quarto para orar. Né? Uma das orações é essa oração de intimidade, quando Jesus ele nos ensina, quando orardes, entra no teu quarto e ora em secreto, e o teu pai que te vê secretamente te recompensará. Então essa a gente chama de oração de intimidade. É aquele momento que nós precisamos ter com ele, com o Espírito Santo, precisamos passar com ele e ali abrir o nosso coração. É o momento da gente ser sincero, é o momento da gente aprender a quietar a nossa alma, porque esse momento é muito difícil, essa disciplina. Tem muita resistência. A maioria de nós, a nossa alma, como você falou, a gente tem pressa, a gente quer fazer logo, né, quer terminar, quer ver resposta. E Jesus, ele está falando, entra no teu quarto e ora em secreto. Quer dizer, você precisa tirar um tempo. Eu acredito, Marcela, que a matar a nossa natureza, ela tem um peso muito grande quando nós decidimos parar e entrar no nosso quarto e fechar a porta e ficar ali na intimidade com ele. Então isso é algo assim que vai matar a nossa natureza ruim. É como se a gente desse uma ordem para nós mesmos, que né? não quer, né? Isso. Contrária. Isso, contrária à nossa vontade carnal, né? Exato. As nossas ocupações, porque as ocupações, elas geralmente vêm realmente para tirar totalmente a gente da presença, né, de Deus. É que nem o caso de Maria e Marta, né? Exato. Marta foi reclamar, porém, Maria escolheu a melhor parte, né? Então, verdadeiramente é isso. A gente dá uma ordem a nós mesmos e fala, não, agora é o momento do Senhor, é o meu momento com Ele. E nada pode ser mais importante que isso. Mas não é fácil. Não, né? Eu falo que não é fácil. Precisa de uma determinação, precisa de uma insistência. Disciplina. Uma disciplina. Porque não é algo que vai assim, o anjo vai te pegar e vai te colocar e as coisas vão acontecer. É uma coisa que exige de uma atitude nossa, uma decisão nossa. E aí, quando você decide ir naquele horário e colocar sua vida diante de Deus, aí é isso daí, né? Aparece dezenas e centenas de coisas que você lembra que você tem que fazer e parece que é aquela hora que tem que ser feito aquilo. Então, é uma forma, assim, da gente matar a nossa carne, matar a nossa natureza, é quando a gente fala, não, eu vou passar aqui. Eu acredito assim, eu falo pra você, começa com 10 minutos. Amém. Não precisa. Tem gente que ora 2 horas, 3 horas, você não vai conseguir. Verdade. Se você nunca orou, você não vai conseguir. E aí você vai desistir, assim, com 5 minutos, 10 minutos. Porque eu lembro que quando eu comecei, 5 minutos eu orava pela minha família, orava pela cidade, orava pela igreja, orava pelos meus pastores, eu orava por tudo. Eu olhava, era 5 minutos. Falei, agora acabou, já orei por tudo. Então, ore 5 minutos. Amém. Entra no teu quarto, ora durante 5 minutos e vai aumentando esse tempo. Amém. Aumenta para 10 minutos, vai aumentando. E até você chegar assim, que é tão prazeroso você estar ali, que você pode perder a noção do tempo. E é tão gostoso isso, né, Ana? É muito bom. É tão gostoso. Né, na minha caminhada, aí de alguns anos já, quando eu entro, realmente eu não tenho hora para sair. E isso, assim, quando o marido tá em casa é mais difícil ainda. Porque o marido fica, meu Deus, ela vai sair do quarto. E as meninas até falam, né? Eu faço muito devocional com as meninas. E quando o Ricardo tá junto, ele tem feito conosco também. Mas as meninas sempre falam, olha, é a mamãe que vai orar. E o Ricardo já fala, Aí as meninas falam, vai demorar um pouquinho. Aí eu até falo, não, como eu estou com vocês, eu vou procurar ser mais objetiva. Mas é uma delícia. Eu falo que é um renovo tão grande. Fora que, nesse tempo que a gente tem vivido, né, Ana, quando a ansiedade, as doenças da alma têm estado tão afloradas, têm estado tão assim...
tem sido difícil mesmo para a mulher, né? E quando você parece que é como um calmante, como algo que Deus traz como um bálsamo, né? Para nossa vida, para te colocar assim num estado mais de descanso. Porém, você tá nativa, mas você vai para um lugar de descanso, um lugar seguro que você se sente mais tranquilo. Exato. Que as coisas vão fluindo de uma forma mais natural. E não naquela ânsia, naquele desespero que quer tudo para ontem, né, Ana? Verdade, porque gera confiança. Você passa a conhecer o Senhor através das orações. Amém. Aí você é ministrado por Ele, ouve a voz dEle. E isso traz a paz do Senhor no nosso coração, Amém. No nosso interior. Ela é gerada ali através do Espírito Santo. Amém. São os frutos que Ele vai gerando nessa comunhão que nós temos com Ele. Amém. Ele é a videira e nós somos os ramos. Amém. Sem mim nada podeis fazer, Ele diz. Então você está ligado à videira verdadeira. Verdade. Então você vai produzir os frutos, né, ali nessa comunhão, nessa intimidade com o Senhor, que os frutos vão vir. Então, ao invés da ansiedade, as preocupações, então você vai sentir paz, você vai sentir confiança, como uma criança. Deus está cuidando de tudo, né? Mesmo que as coisas estejam olhando-se a circunstância, elas não estejam bem, mas há uma confiança no nosso coração, de que Deus está no controle de tudo e que no fim vai dar tudo certo. Amém. Né? É isso. Há essa confiança em nós. Glória a Deus, né? Glória a Deus. É esse lugar de descanso, essa confiança que nós temos, independente das circunstâncias, né, Ana? Porque realmente circunstâncias ruins acontecem, os imprevistos que nós não planejávamos. Então, assim, dependendo de como está a sua vida com o Senhor, determina muito de como você vai conseguir administrar e desenvolver ali diante de uma situação adversa, né, que você não esperava. Verdade. E também, Ana, usarmos a palavra de Deus, as escrituras na oração é muito eficaz, né? Muito precioso, porque eu sempre falo assim, né, que uma das coisas que Deus nos deu, que nos tornou semelhantes a Ele, é o dom da palavra. Amém. Então Deus nos deu a palavra com inteligência, com sabedoria. Então a palavra, ela é um poder criador. Então é muito forte quando nós oramos a palavra, porque nós vamos orar a resposta. Nós vamos orar o poder de Deus. Porque é a palavra dele. Então ele responde a palavra. Ele não responde necessidade, ele responde a palavra. Então quando nós oramos a palavra, eu vejo Deus assim, olhando para Brodowski, né, e falando com os anjos, com os querubins. Amém. Tem alguém ali que está alinhado. Glória a Deus. Então tem alguém ali que está liberando. Então é muito importante. Eu sempre falo isso. Às vezes, esses 5 minutos que eu aconselhei a pessoa começar, se ela começar com 5 minutos e depois de alguns dias ela pegar os salmos, por exemplo, e ela começar... Eu gosto de falar em voz alta. Sim. Né? Eu leio ouvindo a leitura, então eu gosto. E eu sempre me coloco no lugar do salmista. Né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar. Né? Eu sou como a árvore. Que lindo isso. Então a gente se colocando, né? A protagonista mesmo. Isso. Ali, é para mim, essa palavra ele escreveu para mim. Então eu estou tomando posse da palavra e ela vai tomar forma na minha vida. Então eu oro a palavra para mim, eu oro a palavra para a minha família, eu oro a palavra para o meu chamado, eu oro a palavra para a minha cidade, né? Eu chamo a Brodowski de Sião. Glória então todos os versículos que se referem a Sião, né? Haverá paz em Sião. Então eu declaro a paz em Brodowski. Amém. Então tudo que está relacionado a Brodowski, eu oro a palavra relacionando a Sião, que é um lugar de prosperidade, um lugar de paz, um lugar onde todos vão conhecer o Senhor. Aleluia. Né? Então eu gosto de orar a palavra e eu até aconselhei isso no intensivo. Se você ainda
não ora a palavra para a sua vida, eu dei ali um tempinho e falei, agora você vai pedir para o Senhor para Ele dar uma palavra para a sua vida. Amém. Né? Verdade. E, então é muito importante a gente orar pelo esposo. Amém. Né? Você pega o Cornélio, pega um homem de Deus, né? E aquilo que Deus falou referente a ele, você fala, é o meu esposo. Boaz, né? E Boaz. Então você coloca o nome do seu esposo, coloca o nome dos seus filhos ali, coloca o nome da cidade ali e libera a bênção. A palavra tem muito poder. Né? Tanto ela tem poder de vida como de morte. Verdade. A gente sabe isso. Então, quando Deus... Eu acredito quando Deus, uma das coisas que Ele falou, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Ele estava nos tornando semelhante a Ele, porque quando Ele falou, as coisas foram sendo criadas. Sim. Então, nós temos o poder para criar, né? Nós temos o poder para gerar o impossível, o sobrenatural, através daquilo que nós liberamos. É verdade. Né? Então, é muito importante que mães, a gente está falando, né, para mães, para mulheres, então, esposas. É muito importante a gente vigiar, pedir a Deus, coloca guardas na minha boca. Porque a palavra da mãe, ela vem, às vezes, carregada de raiva, carregada de ódio, num momento de que a criança fez o que não devia, ou o adolescente. Então, a mãe, às vezes, até orou no período da manhã, deu graças por aqueles filhos, por aquele esposo, mas no decorrer do dia, no momento de ira, ela já perdeu tudo que ela orou, porque ela falou, né, o que não devia. Ela liberou a palavra de derrota, palavra de maldição, de destruição. Então, era como se ela tivesse a última profecia, ela anula a primeira. Ela abençoou, liberou, né, a vitória, a bênção, a conquista, só que mais tarde ela já liberou a derrota, ela já liberou a destruição. Então, é muito importante, não só a nossa palavra tem poder. Quando nós oramos, que tem poder, que a gente libera, mas durante todo o dia. A nossa palavra continua tendo poder. Então, eu posso pôr a perder tudo que eu orei, se eu orei de manhã, durante o dia, quando acontece alguma coisa contrária, e aí eu já murmuro, eu já blasfemo, eu já amaldiçoo, quer dizer, eu falo debaixo de ira. Então, essas palavras, elas saem carregadas de ódio, de ira, e elas são sementes, é muito sério. Muito sério. Que elas são sementes que vai ficar no mundo espiritual, né, esperando o tempo certo para acontecer. Então, a palavra tem poder. A palavra de Deus, ela mesmo diz em Hebreus, que ela é viva, poderosa, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Quer dizer, quando você ora a palavra, você está alinhando a sua vida aos céus, está alinhando a sua vida à vontade de Deus. E é tremendo isso. Mas, quando nós liberamos a palavra de maldição, ela também está carregada de poder. Então, a gente tem que vigiar muito, muito o que a gente fala. Eu peço todo dia, Deus, coloca guardas, porque às vezes tem dia que você passa bem, que não acontece nada. Verdade. Mas tem dia que parece que o inferno resolve se levantar e as coisas começam a acontecer. Verdade. E dá tudo errado. Então, é esse dia que você tem que se policiar. Esse dia que você... Eu falo assim, ó, quanto menos eu falar num dia desse, menos eu vou errar, né? Então, é melhor eu ficar na minha, melhor eu ficar em espírito, é melhor eu não, às vezes, nem comentar. O que você acha? Não sei. Melhor eu pensar direito. Sim. Do que eu ir falando tudo que vem na boca. Verdade. Porque eu falei sem pensar, mas as coisas vão ficar registradas. Tem consequências, né, Tem consequências Ana? graves. E, Ana, uma mulher, por exemplo, que, igual você falou, ela libera a bênção de manhã para o filho, ora pelo filho, e aí à tarde acontece algo que ela não previa e ela acaba lançando com ira, com raiva, algo sobre o filho. Como você acha que uma mulher deve agir nessa? Ela tem como voltar, assim, chamar o filho e falar, eu cancelo toda a palavra que eu liberei na minha ira, na minha fraqueza, né? Sobre a tua vida, meu filho, e te abençoo novamente. Ela deve fazer isso, né, Ana? Isso. Deve fazer. Porque eu já passei momentos assim, porque eu sou muito, como que eu posso dizer? Eu sou sanguínea. Né? Só que eu sou muito amorosa e eu também sou muito firme.
Então, às vezes, essa firmeza, aos olhos das minhas filhas, elas falam que é brava, né? Minha mãe é brava. Minha mãe é muito amorosa, mas ela é brava. Mas já aconteceu situações de eu falar algo para elas e na hora o Espírito Santo falar, tá errado. E aí eu esperar aquela ira passar e pedir perdão ao Senhor e chamá-las. E eu já fiz isso algumas vezes, e chamo elas e coloco elas na minha frente e falo, olha, mamãe pecou contra o Senhor e falei algo para a vida de vocês que não é de fato. Aí eu me redimo mesmo diante delas, peço perdão, porque eu pedi perdão a Deus, e profetizo. Novamente, eu cancelo essas palavras sobre a vida de vocês. Vocês são bênçãos, são como árvores frutíferas, sabe? Herança do Senhor, vocês são sobre a minha vida. Então, assim, né, onde vocês forem, vocês vão prosperar. Eu procuro muito fazer isso. E eu já, como mãe também, passei experiências, Ana, não sei se você já passou por isso, de até mostrar minhas fraquezas, chorar. Porque tem muita mãe que mostra só o lado firme. E não mostra suas fraquezas, não mostra para os filhos. E eu acho muito importante quando a mulher, ela mostra. Por quê? Porque ela também está ensinando outra mulher. Claro. E se ela ensinar a mulher a só ser durona e não mostrar, reprimir as suas fraquezas, reprimir, isso causa, eu acredito que adoece a pessoa. Porque certeza. a pessoa fica uma mulher que depois cresce, não consegue demonstrar seus sentimentos, não consegue de fato reconhecer os seus erros, porque sempre acha que... Então o orgulho toma conta. Exato. Então é muito importante isso, né, Ana? Você errou, mulher, você abençoou e depois você se irou e errou contra seus filhos, chame-os de volta, ore ao Senhor, peça perdão e faça isso, né? Abençoe-os e cancele toda palavra maldita, porque eles são a tua herança. Eu acredito, Marcela, aí que você falou, é o que não deixa, muitas vezes, pelo menos na minha vida foi assim, eu demorei um pouco para aprender. É o orgulho mesmo, porque a gente sabe que errou, porque o Espírito Santo, ele acende uma lâmpada na hora. Verdade. Só que a gente, muitas vezes, a gente quer endurecer para não se humilhar. Porque eu vim para Jesus com um pensamento errado. Eu achava assim, que mãe falou, a água parou. Mesmo que a mãe esteja errada, o filho tem que calar a boca. Era assim que eu pensava, eu era muito dura, muito inflexível. Meu pai era assim, então eu achava que eu tinha que ser igual ao meu pai, que ele que era o certo. E é claro que pai erra também, né? Não acerta todas. E eu lembro, assim, que as primeiras vezes que eu falei o que não devia, de fazer uma crítica, falar alguma coisa que eu não devia com as meninas, ou ser muito, muito dura, muito áspera, e o Espírito Santo na hora, depois da minha conversão, e aí eu já sabia que eu tinha que ir lá e pedir perdão. E aí, assim, as primeiras vezes eu tive muita dificuldade para chamar, se fosse as 3 ou uma delas, e falar, vem cá que eu quero conversar com você. Sabe aquela hora que eu falei isso, isso, isso? Então, eu falei demais. Então, você está se humilhando. Sim. Você está se humilhando. Então, você está também ensinando um princípio para o filho. Né? Você está ensinando que você não é a toda poderosa, a pessoa perfeita, você é falha, mas que você é humilde ao ponto de reconhecer que você errou e que ele é seu filho e você tem que consertar com ele. Não é só consertar com os de fora, com os irmãos da igreja, porque falhou, mas consertar dentro de casa, ser humilde, servir o seu irmão, servir o seu filho dentro da sua casa com humildade, como Jesus ensinou. E você sabe por que a gente para? Porque assim, você faz isso uma vez, faz 2 vezes, faz 3 vezes, e aí você chega uma hora que você não quer fazer isso mais. Então é mais fácil fechar a boca. Verdade. É mais fácil você vigiar, pensar você pôr guarda, pensar, né? E não falar, porque é interessante. A ira, a Bíblia até fala, né? Para ireis. Então, quer dizer, irar a gente pode. Sim. Né? A gente só não pode pecar. E a ira, ela sempre pega a gente de surpresa, né? Então, não tem como você não ser pego nunca pela ira. Ela vai acontecer no momento que você menos espera. Só que o Espírito Santo, ele já te dá o domínio, já te dá o controle de você não expandir a sua ira. Porque a Bíblia fala isso, né? Que o sábio, ele não expande, o tolo que expande a sua ira. Então, se eu sou uma mulher sábia, eu fiquei irada, eu vou fazer o quê? Eu vou fechar minha boca. Eu não vou expandir a minha ira e falar tudo que vem na minha boca. Então, esse é o momento de colocar guardas na boca.
É o momento de ficar quieto. Ficou irado, sabe aquela vontade que tem de, às vezes, de bater, de jogar, de falar. Então, mas o Espírito Santo, ele te dá, aquele que tem o Espírito Santo, ele tem controle, ele tem domínio sobre as suas palavras. Amém. Né? E aí ela pode fechar a boca e às vezes falar até glória a Deus, aleluia, glória, que vai passar, né? aquele fogo, né? Aquele fermento, aquele sangue que está aflorando, como diz a pastora Janete, o sangue vem aqui, aí você fala baixa, 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 aí ele baixa, né? Tem que esperar baixar. E é pra gente chegar a um ponto, assim, que você pode passar anos, que você não lembra de uma palavra de maldição que você liberou. Você já pensou que coisa tremenda? Você está você tá crescendo em Deus, você está adquirindo maturidade, né? Temor, o teu nível de temor do Senhor, ele está aumentando. Então, você está se tornando uma mulher sábia. Amém. Você está se tornando uma mulher segundo o coração de Deus, que vai cumprir o propósito de Deus. Uma mulher virtuosa. Uma mulher né? virtuosa, que consegue se calar no momento de ira. Ela está irada. Todo mundo está vendo que aconteceu alguma coisa, né, que ela está irada. Mas que ela está suportando, que ela está gerando ali um fruto para a glória de Deus. Num momento de ira. No momento que ela devia falar pros colarinhos, como diz por aí, né? E ela conseguiu reter, né, e não falar. Ela reprime essa ira, não deixa expandir a ira. Então, a pessoa carnal, geralmente, ela deixa expandir. Verdade. Né? Você vê que a pessoa fala o que não deve, né? Fala. E acaba dando mau testemunho. Fala, mas fulano não é crente, fulano não é da igreja. Porque essa pessoa não tem domínio sobre as suas palavras. Então, a gente tem que pedir, Espírito Santo, coloca guardas na minha boca. Coloca guardas na minha boca, Espírito Santo. Gera temor, eu quero falar as coisas que glorificam, não quero falar palavra de maldição, palavra negativa, né? Porque muitas vezes a gente libera palavras negativas e essas palavras vão ser semente, elas vão germinar. Tudo que a gente fala, ela vai ficar esperando o tempo determinado para produzir um fruto. Então, você que é mãe, você que é esposa, libera a palavra de bênção sobre a vida dos seus filhos, libera sobre a vida do seu esposo, declara que ele é uma bênção ainda que você não esteja vendo. Glória a Deus. Eu lembro que uma vez eu estava pregando para mulheres e eu estava falando para as mulheres, irmã, você precisa elogiar seu esposo, você precisa falar as qualidades dele. Aí teve uma irmã que falou, mas e quando não tem? Eu falei, irmã, impossível. Impossível, esse homem que Deus criou, não tem uma qualidade. Ele é bom na profissão, ou ele é educado, ou ele é um bom motorista. Alguma coisa ele tem de bom. O que ele te chamou a atenção quando você casou com ele? Por que você casou com esse homem? Qual é a qualidade? Porque tem uma qualidade que nos desperta, que te ganhou, verdade. Então começa a falar, né, diante de Deus e começa a profetizar. E na vida dos nossos filhos é muito importante, nós somos autoridade na vida deles. Amém. Então é muito importante. Eu lembro, Marcela, quando a Josi, minha filha do meio, ela ficou grávida solteira. E aí eu estava saindo para trabalhar para um encontro tremendo. Sabe assim, quando você... eu sentia que eles tinham alguma coisa para me falar. Mas naquela semana do encontro, aquela correria, tudo, eles chamaram o Zé Mário para conversar. E aí eu esqueci alguma coisa em casa e voltei para pegar. Quando eu entrei em casa atrasada, né, só voltei para pegar alguma coisa que eu tinha esquecido, e eu vi que eles estavam os três, a Josi, o Fábio e o Zé Mário ali conversando. E aí eu passei ali, eles falaram, vem cá, que eu preciso conversar com você. E eu tava com muita pressa. Aí eu falei, vixe, os três estão conversando ali no particular. Eu peguei eles ali de surpresa, deve ser alguma coisa séria. E já imaginei, será que ela tá grávida? E fui lá dentro, peguei o que eu tinha que pegar e voltei. Aí eu falei, espera aí. Aí voltei e parei ali, os três conversando. Aí o Fábio falou, Ana, eu vim aqui conversar com o Zé Mário que a Josi tá grávida. Mas a gente vai casar. Né? E aquilo ali, Marcela, foi uma vitória tão grande na minha vida. Porque era uma situação difícil, né? Porque é lógico, eu gostaria que ela tivesse casado certinho, bonitinha, tudo. Mas na hora, eu falei assim,
vocês estão abençoados em nome de Jesus. Amém. Eu abençoo essa criança. Eu digo que ela é bem-vinda à nossa família. Glória E a ela Deus. está abençoada em nome de Jesus. Eu recebo essa criança, esse neto ou essa neta, porque a criança não tem culpa, não é verdade? Então, eu saí dali vitoriosa, Glória a porque eu Deus. podia ter falado palavras de correção, Sim. né? Até te dava o direito, né, Ana? Exato. Tinha, assim, carnalmente falando, né? Pelos princípios e valores que vocês carregam, né? Mas você escolheu o caminho. Nossa, foi muito que de realmente alegrou o coração de Deus e tenho certeza deles. que fortaleceu deles também, né? Falou, uau, que bênção. Então foi uma vitória muito grande. Então a gente tem que estar pedindo a Deus, né? Principalmente nesses momentos que a gente é pego de surpresa, porque a gente vai ser. Sim. E pra gente não falar o que vem na boca, pra gente vigiar o que fala, né? Medir o que fala, não sai falando qualquer coisa, porque a gente vai dar conta. A Bíblia fala isso, né? Toda palavra torpe que o homem disser, ele vai dar conta diante de Deus. Então, um dia haverá uma prestação de contas e a gente vai ter que dar conta das coisas que a gente falou. Agora, é lógico que essa questão da gente, seja para os filhos, seja para irmão, seja para quem for, né? A gente falou o que não devia, fez um julgamento, falou um comentário, né? Uma crítica que não devia. É lógico que a gente tem que ser humilde, seja quem for, chamar, falar, ó, eu errei com você, aquilo que eu falei demais. A gente ser humilde. Verdade. Né, quando a gente faz isso. E a gente ser guiada pelo Espírito Pelo Santo. Espírito Santo. Você está mostrando para o Espírito Santo que você quer que ele governe, né, Ana? E não a sua carne mais. E não a sua vontade. Não a sua vontade mais. Eu falo que são nessas oportunidades também que o Senhor realmente nos dá para a gente mostrar em que nível nós estamos nele, né, Ana? Verdade. Porque eu falo, não é fácil, é igual você falou. Não então, por isso que é muito mais fácil, às vezes, a gente se calar para não estender uma situação que depois quem vai ter que corrigir e quebrar o orgulho e às vezes chegar até diante, né, do esposo, que às vezes vai falar assim, mas de novo você tá me pedindo desculpa? Mas de novo, porque o homem muitas vezes ele tá mais, ainda não tem aquela intimidade com Deus da forma que talvez você, mulher, já tem, e aí você vai pedir desculpa, você realmente está sendo direcionada por Deus, mas ele vai achar que mais uma vez você tá blefando e mais uma vez aquela situação tá do mesmo jeito. Então é muito melhor às vezes você calar e pedir para o Espírito Santo, né, agir naquela situação de uma forma que você até desconhece. Eu, contando rapidamente aqui um testemunho, né, questão de oração, houve um tempo no meu casamento que realmente eu via que quanto mais eu falava, quanto mais eu colocava coisas que de fato eram certas, mais as coisas pioravam. Mais pioravam. E aí um dia eu lavando louça, chorando, porque não lembro, mas ele tinha falado algo que me feriu na época. E eu chorando já, falando pro Senhor que eu não aguentava mais a situação, da forma que estava. E o Espírito Santo falou comigo, falou assim, mas até quando você vai agir e não deixar eu agir? Então foi uma correção ali, e aí que eu chorei mais ainda. Porque eu falei, meu Deus. Ele falou, porque todas as vezes que você toma a minha frente, eu não tenho o que fazer. Então você precisa escolher, mulher, você que está nos assistindo, você quer que Deus haja de fato? Você quer que o Espírito Santo domine essa situação, governe sobre essa situação? Você precisa deixar com que ele faça. Mas você não vai estar parada, você vai estar ali orando, você vai estar ali intercedendo, você vai estar clamando. Como o pastor Jefferson falou no domingo, clama, você tem clamado? E clamor é muitas vezes você clamar mesmo, expor a sua dor, expor os seus sentimentos diante de Deus, não reprimi-los. Talvez você reprime tanto e às vezes é necessário que você exponha diante de Deus, se derrame. Tenho certeza que você, como eu, tem oportunidades de ficar sozinha, você e Deus. E são nesses momentos que você precisa colocar para fora aquilo que você precisa de cura, que você precisa ser transformado pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. E depois disso, eu falei, não, eu quero o Senhor. Eu quero que o Senhor seja
o juiz dessa situação, o árbitro do meu coração, e eu vou me calar. E foi tão incrível que começou a passar o tempo e eu comecei a me calar diante de afrontas, situações, que a pessoa começou a achar estranho. Mas o que está acontecendo? E falava e olhava esperando alguma reação. E aí não tinha reação. E aí, alguma coisa está diferente. Então são nessas coisas que nós vamos santificando o nosso matrimônio, nosso casamento, e vai fazendo com que o seu esposo, mulher, com que seu cônjuge, com que seus filhos realmente tenham vontade de estar mais perto de Deus, porque vê a transformação na sua vida. Não é, Ana? E glória a Deus por isso. Para selar aqui, igual a gente estava falando da ira, Provérbios capítulo 15, verso 1, diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, assim, um coração duro faz o quê? Faz com que as coisas realmente não sejam conduzidas da forma que o Espírito Santo deseja, né, Ana? E para encerrar aqui, Ana, eu queria agradecer, né, a tua presença. A Ana aqui na igreja, quantos anos você já é pastora, Ana? Quantos anos? Marcela. Muitos, né? Eu não lembro quantos anos, não. Uns 30? Que eu tô na igreja já vai fazer 30 anos em agosto agora. Uau, 30 anos. E muitas experiências. Mas de pastorado, uns 20 anos? Não, tenho muitos anos não, Marcela. De pastor? Não, tenho pouco tempo. Glória a Deus. Mas que eu fui consagrada não faz muito tempo, não. Ah, é? Faz uns pouco 10 tempo. anos? Até menos, eu acredito. Quando eu cheguei aqui eu cheguei em 2014, na igreja, né, aqui. E você já era? Eu já era? Já era pastora. Eu não lembro. Tinha a tarde da bênção, uma bênção. Bênção de Deus. Eu louvo a Deus desde quando eu cheguei aqui na igreja. Eu conheci a Ana, contar aqui rapidamente para vocês, eu conheci a Ana no ano de 2013. Você lembra, hein? Eu lembro certinho. Eu sou péssima para guardar ano. E eu conheci ela, eu congregava, né, em outro lugar, até porque quando eu cheguei em Brodowski, eu não conhecia muita gente, muitas coisas. Então, aí, né, eu conheci uma família pastoral e eu fui congregar, né, com essa família. E aí foi nessa igreja que eu congregava na época, o genro da Ana congregou lá também. E aí foi que eu conheci a Ana. E eu lembro que ela foi uma vez pregar lá no culto. E ela levou, eu nunca esqueci, ela levou uma palavra sobre o desânimo, sobre a tristeza, né? E foi tão poderoso, assim, foi tão forte aquela palavra. Eu lembro que eu fiquei impactada. E eu lembro que eu estava sentada e eu falei no meu espírito. Falei para o Senhor, falei, Deus, que pessoa abençoada, iluminada, que privilégio seria caminhar ao lado de uma mulher dessa. Eu já te falei isso, né, Ana? Já. E quando eu falei isso, eu falei com tanta sinceridade, porque eu fiquei tão maravilhada. E eu lembro que no ano de 2014, quando eu cheguei aqui na igreja, né, eu cheguei e eu falava pro Senhor assim, Deus, eu vou ficar quietinha aqui, eu quero só receber, aprender e vou congregar. E eu lembro que todo culto vinha a Ana. Irmã, seja bem-vinda, a paz do Senhor, e ela sempre rodeando, e eu falava, nossa, essa pastora é muito especial. E quando eu cheguei mesmo, e a gente precisa, né, graças a Deus aqui na igreja nós temos muitos líderes abençoados, pessoas realmente preparadas para a liderança, porque temos estudos, né, Ana, tem muita direção. E aí, a Ana, eu escolhi ela como minha pastora, como minha líder, e foi a melhor escolha, eu falo, porque é uma mulher que inspira, não só a mim, porque ela tem milhares de pessoas aí com ela também, mulheres lideradas e mulheres que realmente são impulsionadas, né, a voar, a romper, a vencer, e eu amo a vida dela, ela sabe disso. E a Ana, ela também, além de mãe, esposa, pastora, líder de mulheres, ela está ligada a alguns ministérios, né, aqui na nossa igreja, aliançada ao Ministério de Libertação, do pastor Jonatas, o de intercessão agora também, né, ela fez até um grupo para as mulheres que têm se reunido todas as quintas, né, Ana? Quinta-feira. Todas as quintas-feiras aqui no Tabernáculo, às 8 da noite, as mulheres têm se reunido, e não só mulheres, né, Ana? Não, está aberto para todos. Aberto para toda a igreja. Então, se você sente uma vontade, né, um chamado nessa área, é muito importante. Você pode ter certeza que você vai ter experiências incríveis no Senhor. Amém? E também o Ministério de Chofar, há muitos anos, né, Ana? Também
a Ana tá à frente. Vários projetos, esses tempos atrás também, ela estava ligada até um tempo atrás com o projeto da sopa, né, Ana? Isso. Ajudando muitas famílias aí no tempo da pandemia. Realmente ela teve uma direção do Senhor, e aí Deus começou a abundar, superabundou na questão de doações, e foi uma bênção, e tem sido ainda, né, Ana? Porque o projeto continua, né? Continua. E glória a Deus por isso. Então, é uma mulher virtuosa, uma mulher de oração, uma mulher de fé. Então, que você possa, assim, realmente, eu tenho certeza que foi algo especial essa manhã para você receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem para sua vida, mulher. Nossos cultos, venha participar dos nossos cultos. Se você não conhece a nossa igreja, nas quartas-feiras nós temos o culto da quarta profética, né, na direção do pastor Alexandre Popolin. Tem sido uma bênção, nós estamos numa campanha. Agora nessa quarta vai ser o 4º dia, vai vir o pastor Juliano, da Igreja Batista, da Lagoinha lá de Batatais, sempre com uma palavra aí de renovo para a sua vida. Temos os cultos também de sábado dos jovens, os jovens também, jovens abençoados, aliançados com o Senhor. Se você tem um filho aí, se seu filho está meio perdido, traga ele, vem com ele para ele conhecer e ter a oportunidade de conhecer, porque vai ser bênção para a vida dele. E o culto da família, que é aos domingos, né? Nós temos 2 cultos, de manhã, às 9 da manhã e às 7 da noite, que é uma bênção. Então, sempre tem pão fresquinho do céu, né, Ana? E para alimentar a sua vida, porque o Senhor está aqui, se faz presente. E o nosso propósito, o propósito da Igreja Metodista é servir. Amém. Né? O nosso propósito realmente é aquilo que Jesus nos deixou. O nosso mestre serviu a todos, foi humilde, o que ele pôde fazer e mostrar, ele fez. Então não cabe a nós, né? Nós queremos servir, nós queremos ajudar, estamos aqui na nossa igreja também tem psicólogos, tem o Lucas Mataus, né? Tem a Mariane. Tem muitas pessoas aí que pode estar te atendendo se você precisa de um aconselhamento. A pastora Janete também fica aqui toda a semana, no período da tarde. Tem a pastora Ana também e outras pastoras também aqui na igreja. Você pode estar ligando para saber, né, sobre isso, 3664-4410. E você busque por ajuda se você precisa, porque eu falo que nós estamos para isso, para fortalecer uns aos outros, né? Porque nós também temos as nossas fraquezas e fragilidades. Para encerrar, eu só queria falar sobre uma mulher intercessora que assim me chamou muita atenção, que foi a Abigail, Ana. Né? Ela foi casada com um homem muito duro. A Bíblia conta em 1 Samuel capítulo 25 que Nabal era um homem muito poderoso, mas ele era um homem duro e de ações malignas, né? E conta que ele não usou de benevolência para com os servos de Davi. Davi usou para com ele, mas ele não usou, né, no momento que ele precisava usar. E a Bíblia conta que Davi se irou contra a vida dele, né, esperando que ele fosse pagar o bem com o bem, mas não, ele pagou com o mal, né, falando que não ajudaria Davi, que não serviria os seus servos. E essa mulher, Abigail, que era esposa de Nabal, a Bíblia fala que ela era uma mulher formosa, mas que ela era uma mulher sensata, que ela era uma mulher de bom entendimento. E conta que ela interviu diante da situação, né? Que um dos servos ali dela, de Nabal, chegou a ela contando como que Nabal tinha agido em relação ao rei Davi. E ela rapidamente, uma mulher sábia, né? Ela preparou ali as coisas, preparou cestos, né, de comida, tudo, e foi ao encontro de Davi. E foi ao encontro, e diz que quando ela chegou, ela se prostra diante do rei ali. E tem uma palavra, eu quero ler aqui com vocês, na hora que ela se prostra, que eu achei muito interessante, né? E lançou-se a seus pés. No capítulo 25, verso 24 de 1 Samuel, diz assim, que ela lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão do meu esposo. Olha só.
Ela se colocou na brecha. Aquilo que nós falamos sobre intercessão. Meu seja esse pecado que meu Senhor cometeu contra o Senhor, né? E ouves as palavras da sua serva. E não faça a este homem de Belial, ela falando do seu esposo, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal ele é, qual o seu nome é. Porque Nabal significa o quê? Loucura, né? A palavra, o nome Nabal. E com isso, né? Ela pediu perdão pela transgressão por como Nabal tinha agido com ele. E Davi se surpreendeu porque ele já estava indo ao encontro de Nabal para acabar não só com Nabal, ele estava decidido a acabar com a sua família, até, né, a palavra diz. E aí ele diz, então Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Ou seja, ela mudou uma sentença de morte através da sua intercessão. Pela vida do seu marido. Ela se prostrou diante do rei. Então, para nós hoje, que você possa se prostrar diante do Rei dos Reis, Amém. Que é Jesus Cristo, que é o seu grande intercessor, mulher. Amém. Ele sim pode interceder pela sua vida e mudar a sua história. Amém. Temos muitas mulheres, né? Ana também foi uma mulher de oração, ali quando pediu o seu filho, né? Lembra-te, Senhor. E ela suplicou, e ela chorou, e ela se quebrantou, e ela teve respostas, né? Deus se lembrou dela, e veio o profeta Samuel, mudou uma história, né? Então, assim, que você, mulher, possa se inspirar através da palavra de Deus, em mulheres que inspiram, né? Mulheres que realmente têm referência, e avançar através da oração, através da intercessão. Se você sente o chamado nisso, procura aqui a nossa igreja, venha conhecer os nossos trabalhos, venha participar. Aqui com certeza você sempre será bem recebido e amado. Amém, Ana? Amém. Quer falar alguma coisa? Você está falando da Abigail, eu estou pensando aqui, será que o seu esposo é pior que Nabal? Essa palavra, ele fala que ele era um homem de Belial. Então, ele era um homem endemoniado. Meu Deus. Ele era um homem agressivo, estúpido, grosso, beberrão. Então, eu acredito que seu marido pode ser um pouquinho melhor que Nabal. Mas ainda que ele seja como Nabal, Deus pode interferir na sua vida e como interferiu na vida de Abigail, se você assumir esse lugar como intercessora na sua casa. Porque ela tomou o lugar de um beberrão, de um mentiroso, verdade, de uma pessoa violenta, endemoniada. Ela assumiu. Ela falou, eu me coloco no lugar dele. Seja a minha transgressão. Ela assumiu, né? Meu o pecado Deus. dele, ela assumiu o erro dele. E de uma pessoa que não merecia de jeito nenhum. Verdade. Mas ela teve a recompensa por esse ato dela. Então, ainda que o seu marido seja um endemoniado, seja um estúpido, um beberrão, eu te digo que há solução para você. Amém. Em Deus. Amém. Busca o Senhor, confia no Senhor de todo o teu coração, tira um tempo com o Senhor. Amém. Né? Busque numa célula, Marcela falou dos cultos. Amém. Tem culto de quarta, tem culto de domingo de manhã, tem à noite. Temos vários núcleos na cidade. Verdade. E temos várias células. Quem sabe alguém já está te convidando para ir para uma célula. Sim. Oportunidade de você receber uma oração, de você ouvir a palavra, de você ter comunhão com o corpo. Verdade. Então, vai valer a pena. Glória a que Deus possa te levantar como Abigail. Amém. E ver a vitória na sua casa, na sua família. Ver a proteção do Senhor, a resposta do Senhor, a mudança. Em nome de Jesus. Amém. E a Abigail, depois a recompensa dela, diz que em dias, né, em menos de 10 dias, o Senhor realmente recolheu a vida de Nabal, porque eu acredito que Deus, ele viu que não tinha jeito mesmo para a situação, né, Ana? E ele sabe o que é melhor. E Davi a tomou por mulher. E ela foi ainda esposa do rei Davi.
né? Então ela foi ainda honrada, né? Eu acredito que ela impressionou o rei com aquela atitude e ele viu que realmente ela era uma mulher diferenciada e ele a tomou. Então a recompensa chegou, né, Ana? Verdade. Glória a Deus. Como a música da Ludmilla, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. E vem, né? Então nós cremos nisso e a gente quer encerrar aqui pedindo para você estar acompanhando nas próximas semanas. Como eu disse, esse projeto nós estamos aliançadas com as mulheres aqui da nossa igreja, as pastoras, pastora Janete, pastora Ana, pastora Emily, entre outras pastoras que nós temos. E nosso propósito é sempre estar trazendo uma palavra de edificação, de conhecimento, da parte do Senhor para a sua vida, para que você realmente consiga romper com tudo aquilo que tem aprisionado você, talvez num estado que você não deseja estar, mas você não tem forças de sair desse lugar. Então que você possa se sentir encorajadas através dessas palavras, através dos ensinamentos, né, Ana? Amém. E que nas próximas semanas também nós traremos outros temas, outras convidadas especiais também. E eu quero que você esteja conosco, porque é para abençoar a sua vida e é para a glória de Deus. Amém? Eu quero pedir, Ana, para você encerrar fazendo uma oração para todas as mulheres que estão nos assistindo. E amém. Te agradecer de coração. Eu que agradeço. Você é uma bênção nas nossas vidas, na minha vida, mas na vida de muitas pessoas. Amém. Que o Senhor realmente alargue suas tendas, Amém. que realize os seus sonhos e que você possa voar muito mais do que você já tem voado. Amém. Viu? Você é uma mulher ungida e tem sido essa inspiração aí para milhares e milhares de pessoas. Glória Quem não a Deus. Conhece a pastora Ana Azevedo em Brodowski? É difícil, hein? O nome já... Você Glória fala, a Deus. pastora Ana... Ah, Ana Azevedo, conheço. A minha vizinha, esses tempos atrás, eu falando com ela, falou, eu conheço essa pastora. Glória a Deus. Glória a Deus. E chega, Amém. Porque a bênção chega. Amém. O Glória a vai. Deus. Amém. Quero agradecer, viu, Marcela? Amém. Agradecer essa oportunidade de estar aqui. Que Deus possa continuar te abençoando. Amém. Né? Deus nos uniu porque havia um propósito. Amém. Eu creio. E que Deus possa cumprir esse propósito na nossa vida e nessa caminhada junto. Amém. Para mim é um privilégio ter a Marcela na minha vida. Eu digo mesmo. Mulher forte, mulher corajosa, Amém. Sábia. Amém. É uma conquistadora no reino de Deus. Glória Né? a Deus. Vamos agradecer a Deus por estar aqui. Quero agradecer pela sua vida. Que Deus possa continuar falando ao seu coração, te levantando com ousadia, com coragem, para vencer toda a adversidade, todo mau pensamento, todo desânimo, toda incredulidade, toda angústia. Amém. Em nome de Jesus. Deus vai levantar um exército de mulheres valentes. Aleluia. Em nome de Jesus, eu creio. Pai, nós queremos te dar graças nesta manhã. Amém, Jesus. Por tudo que nós falamos aqui, que sejam palavras que vai edificar outras pessoas, especialmente mulheres, Senhor. Amém, Jesus. Que o Senhor possa alcançar para esse momento de intimidade, para esse momento de adoração aos teus pés, Senhor. Amém. E que o Senhor levante também para guerrear. Ó Deus, Senhor, levante intercessoras, mulheres sensíveis, mulheres dispostas a se entregar ao Senhor. Amém. Para a guerra, Senhor. Glória Ó Deus, partindo para cima do inimigo com ousadia. Amém. Em nome de Jesus, sabendo que Jesus Cristo, o general desse exército, Ele está na nossa frente e nós não temos nenhum mal a temer. Amém. Porque sabemos que a vitória é certa quando nós temos um Deus forte, um Deus soberano, um Deus poderoso que vai à nossa frente. Eu abençoo você que está aí, ouvindo, acompanhando. Eu declaro um tempo de conquista, um tempo de refrigério, um tempo de mudança, um tempo de posicionamento na sua vida, um tempo em que Deus entra na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, te dá instrução, te dá sabedoria, e que o teu coração seja sensível, obediente e disposto a obedecer ao Senhor, assim como Abigail, Amém. Assim como um dia eu, a Marcela, Amém. nós decidimos servir a Deus, pagar o preço. Amém. Assim seja na sua vida também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você possa marcar esta geração. Em nome do Senhor Jesus, nós te abençoamos.
Amém, Jesus. Amém. Glória a Não Deus. perca, na próxima semana, Deus tem uma mensagem especial para a sua vida. Deus te abençoe poderosamente. E lembre-se, você é uma mulher virtuosa em Deus. Amém?